Olá, essa é a nossa aula de adição, subtração, multiplicação e grau de polinômios. A adição de polinômios é definida em termos matemáticos por f mais g de x como sendo somatório com i variando de 0 a n de ai mais bi, ou seja, os coeficientes de f de g, multiplicando x na posição i. Então, como exemplo, nós temos aqui f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais x menos 1 e g de x igual a 3 menos 8x à sexta mais 5x ao quadrado. Determine f de x mais g de x. Então, f de x mais g de x consiste simplesmente no agrupamento dos termos que contêm o mesmo grau para a realização da operação de adição, que nos propicia somar, coeficiente com coeficiente de cada termo correspondente dos dois polinômios. Portanto, f mais g de x corresponde a o termo de maior grau presente aqui é o termo de grau 6, portanto, menos 8x à sexta, e não há nenhum outro termo para realizar a adição neste caso. Depois, o próximo termo de maior grau, é o termo 3x à terceira, não há outro termo, com incógnita x elevado a 3, portanto, eu apenas mantenho a escrita. É como se eu estivesse somando 8x à sexta de g de x com 0x à sexta de f de x. O mesmo vale para 3x à terceira, presente em f de x com 0x à terceira de g de x. Depois, x à quarta nós não temos, x ao quadrado. Então, eu vou estar somando 5x ao quadrado menos 2x ao quadrado, o que vai nos dar 3x ao quadrado, mais x, 3 menos 1, 2. Então, essa é a adição dos polinômios f e g. Quais são as propriedades da adição de polinômios? Nós temos a propriedade associativa, comutativa, existência de elemento neutro e a existência de inverso aditivo ou elemento oposto. No caso da adição de polinômios, cada uma dessas propriedades tem demonstração. Tá? Então, a propriedade associativa, a demonstração dela, vamos para a demonstração da propriedade A1, que é a associatividade. Em termos matemáticos, seria o equivalente a escrever f mais g mais h, em parênteses, igual a, entre parênteses, f mais g mais h, sendo f, g e h polinômios, para quaisquer que sejam f, g e h pertencentes ao conjunto P dos polinômios. Muito bem, para a gente fazer a demonstração dessa propriedade, nós vamos considerar f de x igual ao somatório com i variando de 0 a n de ai x elevado a i, g de x como sendo somatório com i variando de 0 a n de bi x elevado a i. Nós vamos considerar h de x como o somatório com i variando de 0 a n de ci x elevado a i. Nós vamos considerar f mais g mais h
de x como sendo o somatório com i variando de 0 a n de di xi, x elevado a i, perdão. E por último, nós vamos considerar f mais g mais h de x como sendo somatório com i variando de 0 a n de ei x elevado a i. Ocorre que, né, dessa forma, a gente pode realizar as operações onde o nosso di ele vai ser igual ao quê? F fora do parênteses, GH dentro do parênteses. Seria AI mais BI mais CI. Se nós considerarmos que são números, nós já sabemos que a associatividade é válida para números inteiros, números reais, né? Vamos chamar aqui de números reais. Então, eu teria aqui AI mais BI mais CI. Isso é igual a isso. Como isso daqui corresponde, né, a F, G e H, eu posso dizer que isso daqui é EI. Portanto, né, para qualquer que seja o I pertencente, né, aos naturais. Portanto, só nos resta concluir, né, que F mais G mais H é igual a F mais G mais H. Então, o teorema está demonstrado. Teorema não, a propriedade A1. Né? As demais propriedades eu vou deixar, né, a cargo de vocês, como exercício. Muito bem. Então, nós temos, além da adição, nós temos a subtração. De forma análoga à adição, a diferença é que vai ser feita, né, a subtração de cada coeficiente correspondente. Nós temos a multiplicação, né, que é um pouco diferente. Para dados dois polinômios A0, A1x, A2x ao quadrado, ANx elevado a n, B0, B1x, B2x2, BNx elevado a n, para g de x, nós vamos chamar de produto, né, o resultado da propriedade distributiva, né, dessas adições. Portanto, A0, B0, A0, B1 mais A1, B0 vezes x, mais A2, B0, A1, B1, A0, B2, x2, mais AM, BN, x elevado a m mais n. O produto obtido, né, pela multiplicação dos polinômios f e g, é um polinômio do tipo, né, C0, C1x, C2x2, mais C de índice m mais n, vezes x elevado a m mais n. Bom, em termos práticos, né, nós estamos lidando, né, com um coeficiente de grau maior do que os outros, então esse coeficiente CK, ele é o resultado do somatório com I variando de 0 a K de AI vezes B, K menos I. Exemplo. Resolva o produto f de x vezes g de x para os polinômios f, 3x3 menos 2x2 mais x menos 1, e g, 3 menos 8x à sexta mais 5x ao quadrado. F de x vezes g de x é igual a 3x3 menos 2x2 mais x menos 1 vezes 3 menos 8x à sexta mais 5x ao quadrado. F vezes g vai ser 9x à terceira menos 24 x à terceira vezes x à sexta, x à nona, mais 15x ao quadrado
menos 6x ao quadrado mais 16x à oitava, x ao quadrado vezes x à sexta, x à oitava, menos 10x à quarta, mais 3x, menos 8x à sétima, mais 15x à terceira, menos 3, mais 8x à sexta, menos 5x ao quadrado. Agora, né, para concluir a multiplicação de polinômios, nós vamos ter que realizar a adição. Então, basta agrupar termo de maior grau, né, e graus correspondentes, né, seguindo a ordem. Então, nós vamos ter que menos 24x à nona, mais 16x à oitava, mais menos 8x à sétima, então aqui já foram esses termos, mais 8x à sexta, x à quinta não tem, x à quarta não tem, então, menos 10x à quarta, nove x à terceira mais 15x à terceira, dá 24x à terceira. Quinze x ao quadrado menos 5x ao quadrado dá 10x ao quadrado. 10x ao quadrado menos 6x ao quadrado vai dar 4x ao quadrado. Mais 3x menos 3. Então, aqui nós temos o resultado, né, da nossa operação de multiplicação de polinômios. Tá? Me parece que há um erro aqui, né? 3x ao cubo vezes 5x ao quadrado, se eu não me engano, corresponde a essa parcela aqui, dá 15x à quinta, né? Portanto, aqui tem um errinho, tá? Na parte do x ao quadrado não é 4x ao quadrado. Então, aqui, na verdade, a gente teria menos 6x ao quadrado com menos 5x ao quadrado menos 11x ao quadrado. E faltou aqui o 15x à quinta. Então, tomem nota dessa correção aqui. Na hora de fazer a multiplicação, tem que ter atenção, tá, a esses pequenos detalhes aí. Muito bem. Acontece que não tem apenas esse método de resolver, né, multiplicação de polinômios. Nós temos também a utilização do quadro, para quem preferir, né, e para quem for trabalhar na educação básica, né, é mais uma estratégia de abordagem para esse conteúdo. Se nós olharmos os polinômios do exemplo, voltando aqui, os polinômios do exemplo são f igual a 3, x ao cubo. Então, eu estou escrevendo aqui os coeficientes, né, seguindo, perdão, f 3x ao cubo. Então, eu pego do maior para o menor, de baixo para cima, menos 2, 1 menos 1.
Em G, eu coloco 3, 0 para x, 5 para x a segunda, 0 para x a terceira, enfim, até chegar aqui em menos 8. Eu vou estar realizando a multiplicação de linha por coluna. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 3 vezes 3, 9. 0 vezes qualquer número é 0. 5 vezes menos 1, menos 5. Vezes 1, 5. Vezes menos 2 dá menos 10. Vezes 3, 15. Aqui vai zerar. Aqui também. E na última coluna, vamos ter menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Menos 8, mais 16 e 3. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos somar pelas diagonais. Então, aqui nós vamos ter menos 3. Aqui nós vamos ter mais 3x. Aqui nós vamos ter menos 11x ao quadrado. Aqui nós temos 14x a terceira, menos 10x a quarta, 15x a quinta, 8x a sexta, menos 8x a sétima, 16x a oitava. Aqui, para variar, eu errei a multiplicação. Menos 8 vezes 3 dá menos 24. E aqui, menos 24x a nona. Então, é mais uma forma, né, de estar resolvendo aí multiplicação de polinômios, através do quadro de multiplicação. Mais uma possibilidade. Bom, a multiplicação de polinômios tem suas propriedades, tá? Propriedade associativa, propriedade comutativa, existência de elemento neutro. E a distributiva, né, multiplicação pela adição de dois elementos, certo? Então, são propriedades importantes, né, que devem ser observadas aí com relação à multiplicação de polinômios. A demonstração dessas propriedades fica como exercício. Agora nós vamos falar de grau de polinômio, tá? O grau de um polinômio, ele, conforme nós já vimos em outras aulas, né? A gente, quando trabalha com polinômio, trabalha com termos, tá? De cada termo é resultado do produto de um número real pela incógnita elevada a um determinado expoente. E quando a gente analisa o polinômio, o maior expoente presente nas incógnitas de todos os termos é considerado o grau do polinômio, né? Em uma linguagem matemática, né, a gente chama, utiliza essa simbologia, né? Essa ou essa para indicar grau de polinômio, tá? E a definição é que, dado um polinômio f de n termos, tá? O pésimo termo, que é diferente de zero, e o próximo termo é igual a zero para, né, constar aqui, é dado, né, dessa forma. Grau de f é igual a p, se somente se o pésimo termo for diferente de zero, e a i for igual a zero para qualquer i maior que p. Né? Então, eu só conto, né, o termo de maior grau com coeficiente não nulo. Certo? Exemplo. No primeiro caso, nós temos aqui que o grau de f é 3, porque o meu coeficiente, né, não nulo, referente ao termo de maior expoente, tem um expoente 3. Então, o grau
o coeficiente é não nulo, então o grau é 3. Já nesse caso, o maior expoente é 6, grau de G é igual a 6. Ok? O que nós podemos, observar com relação ao grau em operações? Então, vamos começar falando de grau da soma. Se fg e f mais g são polinômios não nulos, então o grau de f mais g é menor ou igual ao maior dos números grau de f e grau de g. Em simbologia matemática, grau de f mais g é menor ou igual ao máximo dos graus de f de g. Bom, como fica a demonstração para esse teorema? A demonstração é dada da seguinte forma. Então, nós vamos considerar polinômio f de x como sendo somatório com i variando de 0 a m de ai x elevado a i. Nós vamos considerar um polinômio g de x como sendo somatório com j variando de 0 a n de bj x elevado a j. Nós vamos considerar que o grau de f seja igual a m, que está indo até m. Nós vamos considerar que o grau de g seja igual a n, porque está indo até n. E vamos considerar m diferente de n. E, por último, ci igual a ai mais bi. Se m é maior do que n, tá? Então vamos considerar a possibilidade de m ser maior do que n. Então, Cm, que é igual a m mais bm, vai ser igual ao quê? Bem, se eu já disse que m é maior que n, então o próximo termo, com exceção do enésimo termo, o próximo termo de g é nulo, porque o meu grau vai só até n. Uma ou mais unidades acima é nulo para esse polinômio. Então, Cm igual a m mais bm é como se fosse a m mais 0, que é igual a m. Portanto, o grau, da soma é exatamente igual ao maior grau das parcelas do polinômio. Então, e lembrando que isso aqui é diferente de 0. Então, logo C em M é igual a A em M, ou seja, o dominante de F mais G é igual ao dominante de F. CI igual a AI mais BI. Então, pela definição, foi dito que para termos acima do grau do polinômio, tem coeficientes nulos. Então, AI é 0 e BI é 0 para qualquer que seja o I maior do que N. Então, excedendo o enésimo termo, os coeficientes são sempre 0. Tá? Logo, o grau de F mais G, que é igual a M, é o máximo dos graus de F de G.
Só que nós podemos considerar também uma outra possibilidade. Nós podemos considerar a possibilidade em que m seja igual a n. Se isso é verdade, então CI, que é igual a I mais BI, vai ser 0 mais 0, que é igual a 0 para qualquer I maior que N. É possível que C de M seja igual a M mais BM, se a M for oposto aditivo de BM. Então, nós só temos uma possibilidade. Grau de F mais G vai ser sempre menor ou igual que o máximo dos graus de F de G, conforme o teorema propõe. Na prática, o que nós podemos avaliar na prática? Bom, nós temos aqui uns exemplos. Nós temos as funções f e g. A função f é uma função de grau 3, a função g é uma função de grau 6. Realizando a adição dessas funções, nós vamos verificar que o grau da adição é 6, ou seja, é o máximo dos graus dos polinômios, considerando que esses polinômios têm graus, né, diferentes. Já nesse caso, os polinômios têm o mesmo grau. Ao realizar a adição, nós vamos verificar que o grau acabou ficando menor do que os graus, né, dos polinômios anteriores, o que já foi mostrado, né, que ele é menor ou igual. Então, ele pode ser menor, ele não pode ser maior. Né? Por que isso aconteceu? Quando, né, os termos que acompanham o maior grau dos polinômios, tá, têm coeficientes opostos. Foi o caso de menos 1 com mais 1. Então, isso é o que nós podemos afirmar sobre o grau de adição, que se estende também para grau de subtração de polinômios. Já com relação ao grau de um produto, né, o teorema diz que se f e g são dois polinômios não nulos, então o grau de f e g é igual à soma dos graus de f e de g. Tá? O teorema vai ficar por conta de vocês para realizar a demonstração. Aqui nós temos dois polinômios f e g. Tá? O resultado dessa operação de multiplicação nós já conhecemos, foi um exemplo resolvido anteriormente, é menos 24x à nona, mais 16x à oitava, menos 8x à sétima, mais 8x à sexta, mais 15x à quinta, menos 10x à quarta, mais 14x à terceira, menos 11x ao quadrado, mais 3x menos 3, o que implica que o grau de f vezes g é igual ao grau de f mais g, que é igual a 9. Certo? Então, é o que confirma, né? O grau de f, aliás, aqui eu até escrevi errado. É o grau de f mais o grau de g. Aqui, portanto, nesse caso, vai ser 3 mais 6, 9, coerente com o resultado. Então, nós chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que você tenha gostado e nos encontramos nas próximas aulas para abordar novos assuntos relativos ao estudo dos polinômios.